Olá, quarenteners! Tudo bem com vocês? Eu sou a Yu e bem-vindos ao meu canal e eu tô de volta com mais uma review de livro, como prometido. Dessa vez eu tô trazendo essa belezura de livro com essa capa maravilhosa. Incrível, maravilhosa. É o mais recente romance da Patrícia Mello, né? Mulheres Empilhadas. Eu já vinha falando sobre ele no Twitter há algum tempo. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu posto as minhas impressões ao longo das leituras que eu vou fazendo, né? Posto algumas impressões e no final eu resolvo soltar um pequeno vídeo falando sobre o livro, sobre a história, sobre as impressões que ele me causou, se eu recomendo ou não. E esse livro tem um significado muito importante para mim, que ele é autografado. A Patrícia Mello autografou esse livro pra mim quando eu conheci ela no final de 2019, no final do ano passado, quando eu ainda trabalhava no Sempre um Papo. Inclusive, um beijo muito grande pra Tereza, minha chefe, melhor chefe que eu tive, morro de saudade delas. Ex-chefe, né, hoje amiga, grande amiga, querida, muita saudade da Tereza. E, bom, gente, o livro da Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas, ele vai tratar de 3 assuntos principais. O foco dele é o feminicídio. A gente tem nele também a questão indígena, né? No Acre, questão de terras indígenas, questão do contato dos povos originários com o povo branco e como isso foi nocivo para eles. E a gente tem também a questão da cura interior da protagonista. Essa viagem interior, essa viagem de autoconhecimento, de aceitação e cura através do emprego da ayahuasca. Para quem não sabe o que é a ayahuasca, ela é um chá, né? Uma infusão de ervas. É uma tradição indígena que hoje em dia foi, né, absorvida pela nossa população, pela população do Brasil, né, nesse sincretismo religioso lindo que a gente tem no nosso país. Hoje em dia a gente tem lugares, né, onde a gente consagra a ayahuasca tanto no meio da floresta amazônica, como é o que acontece no livro, quanto na cidade, né? Por exemplo, aqui no Sudeste mesmo. E assim, o livro, ele vai contar a história de uma advogada que viaja até o Acre, né? A pedido da chefe dela, do escritório de advocacia, para acompanhar uma série de julgamentos de feminicídio. E um feminicídio em especial chama muito a atenção dela, que é o assassinato de uma pequena índia, né, de uma indiazinha, a Tchupira. A Tchupira é assassinada por 3 filhos dos grandes barões do Acre, né? 3 filhos de pessoas importantes e influentes da região, o que torna a investigação, né, e um resultado justo do julgamento muito mais difícil, né? Quando a gente lida com pessoas importantes cometendo crimes no Brasil, acredito que em qualquer lugar do mundo, é um pouco mais difícil conseguir uma sentença favorável, né? Uma sentença justa. E aqui no livro a gente tem essa situação e a gente tem esse plano de fundo, né, do feminicídio sendo destrinchado, né, sendo colocado pra gente nesse processo de autodescoberta e de cura da protagonista, né? Ela precisou sair da cidade grande, né, aqui do sudeste de São Paulo, e para o norte, para o Acre, para se deparar com uma realidade chocante, né, que é a realidade do feminicídio em uma região, assim, tecnicamente isolada, né, dos grandes centros urbanos, como funcionam as dinâmicas familiares, as dinâmicas sociais e tudo mais, num lugar onde as coisas pouco mudaram nos últimos 100 anos, né? As coisas continuam basicamente as mesmas por lá. E assim, essa protagonista, ela tem questões do passado dela mal resolvidas, né? A mãe dela foi assassinada pelo pai dela na frente dela, que é uma situação que ela não lembra. Ela não consegue acessar essas memórias, né? E quando ela entra em contato
com as tribos indígenas da região para onde ela viajou, onde ela está fazendo o trabalho. Ela tem, né, esse primeiro contato com a ayahuasca, ela consagra com os povos indígenas. Eu esqueci agora o nome da tribo, mas ela com a ajuda de um rapaz que ela conhece, que a mãe dele é indígena, ela vai pra tribo junto com ele, e lá ela consagra, e a partir daí então ela entra num processo de autodescoberta, né? Ela entra num processo de cura lenta e dolorosa, né? Muito dolorosa. E nesse processo de descoberta, não só interior, mas exterior, né? No livro a gente entende um pouco dessa questão, não só da relação homem-mulher, mas da relação homem-branco e povos originários, né? A gente tem um panorama bem bacana, assim, chocante, me faltam palavras, porque foi um livro que mexeu muito comigo enquanto eu lia. Teve momentos em que eu parei assim para pensar no que eu tinha acabado de ler e fiquei refletindo naquilo. Algumas passagens do texto eu marquei, inclusive, para ler, mas elas são longas, então eu não vou ler porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Mas algumas passagens dele eu tive que ler em voz alta para mim mesma, para saber que eu tinha lido aquilo mesmo, entendeu? A narrativa da Patrícia Mello, ela é super direta, ela é super crua, assim, não no sentido de ser uma narrativa inacabada. Na verdade, ela é crua porque o texto, o jeito dela contar a história, ela não faz tratamento daquilo, entendeu? Ela não embeleza aquilo, ela não romantiza a situação, entendeu? Ela joga pra você de uma maneira muito crua, de uma maneira muito direta, de uma maneira muito dura. Então você vai lendo, você vai tomando uma porrada atrás da outra. Ele é um livro que ele te dá um soco atrás do outro. Tem muitas passagens assim que são pesadas, principalmente pra gente que é mulher, porque a gente sabe quanto é difícil. A gente sabe que é uma realidade que lá no Acre e aqui, né, a única diferença é que lá tá, assim, tecnicamente isolado, né, e a população é um pouco mais pobre, mais humilde. A situação da população é precária na região onde ela estava, né. E assim, eu sou do norte, né? Eu cresci no Amapá, eu cresci no meio da floresta amazônica, eu cresci na beira do rio, tomando banho de igarapé. E eu posso falar com propriedade que a nossa realidade lá no norte é bem diferente da realidade de vocês. A gente, eu não sei no Acre, mas a gente, mulher no norte, no Amapá, no Pará, a gente aprende a se defender do homem de uma maneira que aqui no Sudeste eu não vi talvez porque eu tenha crescido numa família só de mulheres, né? Mas tipo, eu não vi essa garra, essa força, assim, essa coragem de peitar o homem como eu vi no meio em que eu cresci. Eu cresci numa família só de mulheres. E aqui no Sudeste eu senti a mulher muito mais conservadora em relação a casamento e família, muito mais submissa do que no Norte, no Amapá. Mas essa é a minha experiência pessoal, né? Eu falo pela minha experiência profissional não, pela minha experiência pessoal, a minha vivência do que eu vi no círculo familiar onde eu cresci, né? As mulheres batem de igual para igual com os homens no contexto social em que eu cresci. É claro que elas não têm o mesmo poder, né, na hierarquia, mas há uma vontade como é que fala, gente? Há não uma tentativa, mas há um ímpeto de lutar contra aquilo, de lutar contra aquela opressão, de se fazer ouvir, de se sobrepor, entendeu? A essa situação, de tentar contornar a situação de uma maneira mais
mais efusiva, mais agressiva, entre aspas, porque só dá pra rebater agressão com agressão, né? Somente quando parte de homens que são mais fortes e são mais agressivos, e enfim. O livro, ele é uma viagem sensorial de cheiros, sabores e cores. Você tem ali nomes de frutas e de animais e de plantas que você nunca ouviu falar. Você que é aqui do Sudeste, do Sul-Sudeste, provavelmente nunca ouviu falar, mas a gente que é do Norte, do Nordeste, conhece. São signos, coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né? O nosso taperebá, o nosso cupuaçu, o açaí direto do pé, né? A pupunha, adoro pupunha. E eu me vi assim, foi uma viagem pra casa, de certo modo, ler esse livro, né? Porque a protagonista vai muito pro meio do mato, né? Ela tem esse contato direto com a natureza, esse contato diário com a natureza, que eu sinto falta vivendo aqui em Minas Gerais. Então, desse modo, por esse lado, apesar do livro ter essa parte pesada, ele me deu essa chance de colocar um pé no norte de novo, ver o meu cotidiano, como o meu cotidiano era. Tem uma passagem do livro que fala sobre a arquitetura da cidade, né? Casas muradas, asfalto esburacado, né? Matagal, a situação precária, urubus voando em cima do lixo. Isso é uma coisa que fez parte do meu cotidiano e é uma coisa que eu não vejo aqui. Talvez porque eu moro na capital, não sei como é que é no interior, não sei como é que é na região metropolitana, mas a minha realidade lá é bem diferente da realidade que eu vivo aqui, hoje em dia, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E é bacana esse choque de cultura entre a protagonista e os costumes do norte, né? Que ela tem uma passagem do livro que eu acho muito fofa, que ela fala assim, que ela acha muito bonitinho o jeito que as pessoas lá se tratam de mano, de maninho. E isso é muito real, que tipo, a gente liga pro fulano e diz: maninha, tu tá sabendo de não sei o que, tu tá sabendo o preço do camarão e não sei o que mais. Tipo, só pra dar um exemplo, né? Todo mundo a gente chama de maninho, de maninho, de mana, mas na entonação certa, né? Que é tipo assim, mana? Um negócio desse jeito. É tipo, bitch? Uns negócios assim. E eu achei isso bacana, né? Foi uma viagem pra casa, foi uma viagem pro norte, né? Uma viagem pra casa. E assim, o livro, ele tem essas passagens, né? As passagens de consagração da ayahuasca, né? De consagração, de ingestão do chá. São lindas, são maravilhosas, né? A protagonista, ela viaja para outros planos astrais, ela encontra mulheres que sofreram, né? E lá nesse plano astral elas vivem em comunhão, elas são uma tribo. Eu achei isso muito bonito, muito bacana. E enfim, gente, ele é um livro, assim, incrível, é maravilhoso. Eu gostei muito de conhecer um pouco da história do Acre. Eu adoro história, eu adoro conhecer a história dos lugares, e principalmente lugares distantes da minha realidade. Apesar de ser no norte e de termos uma realidade parecida, eu nunca pus o pé no Acre, porque é uma pai numa ponta, o Acre é na outra. Eu não fazia ideia de como era a vida lá, e agora eu sei. E também esse livro, apesar de ser um livro de ficção, né, o trabalho de pesquisa de base dele foi maravilhoso. Assim, queria parabenizar a Patrícia, que a pesquisa de base para a construção da narrativa, para a construção, para a ambientação, para o desenvolvimento da história foi incrível. Esse é meu primeiro contato direto com a causa indígena, então eu fiquei muito tocada, muito sentida, porque ela põe assim de uma maneira, assim, mostra pra gente como é nocivo o contato dos povos originários do nosso país com o homem branco, entendeu? Porque a tribo onde ela vai consagrar a ayahuasca fica muito distante dos centros urbanos, né? Do centro urbano onde ela está. E lá a vida é completamente diferente da comunidade indígena que, por exemplo, fica perto das fazendas, né? Que é a comunidade indígena a qual a indiazinha, né, Tchupira, ela pertencia, a comunidade a qual a Tchupira pertencia. E o contraste dessas duas comunidades foi uma coisa que me chocou muito, muito, muito. O homem branco é um veneno.
é um veneno pra terra e um veneno pros povos originários. Só vocês antes pra saberem, eu não vou me estender muito, eu só vou ficar aqui, né, indicar o livro pra vocês. Eu gostaria muito que vocês lessem, porque ele é um livro muito importante, ele abre portas e janelas para diálogos muito importantes. E assim, a única consideração que eu tenho a fazer sobre o livro, assim, porque da última vez as pessoas me perguntaram sobre pontos negativos do Deixa Ela Entrar, que eu não coloquei, né, no vídeo que eu gravei sobre Deixa Ela Entrar. Assim, o único ponto do Mulheres Empilhadas que eu tenho a fazer consideração é que é uma coisa que ninguém perceberia, só uma pessoa trans perceberia. E eu, como mulher trans, eu só tenho essa consideração a fazer. O livro, ele é bastante genitalista, ele associa o tempo inteiro mulheres à vagina e homens a pênis, e o que é um pouco contraditório, porque na orelha do livro, eu creio que deve ter sido o editor da Patrícia que escreveu o texto da orelha, ou outra pessoa da editora, não sei, cita mulheres trans, né? O texto cita mulheres trans, reconhece mulheres trans, o texto da orelha reconhece mulheres trans enquanto mulheres. Porém, entretanto, o conteúdo do livro, ele considera mulheres trans como uma minoria à parte de mulher. Não conta a violência que as mulheres trans sofrem como estatística para feminicídio. Inclusive tem uma passagem do livro que fala sobre isso, que quando o homem não tem a mulher por perto para descontar a frustração dele, ele desconta em outras minorias, como por exemplo negros, pobres, imigrantes, homossexuais e transexuais. Então, tipo, colocou transexuais numa cadeia, não, característica não, numa categoria completamente separada, entendeu? Eu acredito que quando ela fala transexuais, ela tá falando de tanto transexuais homens quanto transexuais mulheres. E essa é a única consideração que eu tenho pra fazer, mas isso aí é um assunto que dá muito pano pra manga e eu não quero me estender nesse assunto. Eu já discuti muito sobre isso na internet. Foram anos e anos e anos debatendo esse assunto e assim, eu tenho plena noção, plena consciência de que a opressão que uma pessoa que nasce com vagina, a trajetória que uma pessoa que nasce com vagina tem é completamente diferente de uma pessoa que nasce com pênis. São duas experiências completamente diferentes. Eu tenho noção de que o que uma mulher de vagina passa é completamente diferente do que eu passo, eu enquanto mulher de pênis, né, passo. Mas assim, não vou me estender nesse assunto, tá? O foco aqui é o livro. O livro é muito bacana, muito legal e eu super indico. E é isso, gente. Essa é a review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até a próxima.